Você já ouviu falar dos cristãos gnósticos valentianos? O surgimento dos gnósticos valentianos. Os gnósticos valentianos surgiram por volta do ano 100 depois de Cristo como uma das principais correntes do gnosticismo cristão. O movimento foi fundado por Valentim, um pensador e mestre espiritual que viveu no Egito antes de se mudar para Roma. Ele era um cristão influente e, segundo algumas fontes, quase se tornou bispo de Roma. As bases do Valentianos. Os valentianos acreditavam que a realidade era dividida em três níveis principais. 1. Pleroma, o mundo da verdadeira realização. No topo da existência está o Pai Supremo, um Deus transcendental, que é puro espírito e impossível de ser compreendido totalmente. Esse Deus gerou uma série de éons, seres espirituais, que juntos formam o pleroma, a plenitude divina. Segundo o mundo material, o reino do demiurgo, uma das éons, chamada Sofia, sabedoria, tentou conhecer o Pai Supremo sem a permissão de seu par masculino. Esse ato causou uma perturbação no pleroma. Como resultado, Sofia deu origem ao demiurgo, um ser imperfeito e ignorante que criou o mundo material. O demiurgo foi identificado com o Deus do Antigo Testamento, mas os valentianos acreditavam que ele era um Deus menor, arrogante e cego. Assim, o mundo físico seria um lugar de ignorância e sofrimento, distante da verdadeira luz divina. Terceira, a humanidade e a salvação. A humanidade foi criada dentro desse mundo material, mas alguns seres humanos possuem dentro de si uma centelha divina da verdadeira realidade. Os valentianos ensinavam que Jesus Cristo não era um ser físico comum, mas sim um enviado do pleroma para trazer a gnose, o conhecimento espiritual, e libertar aqueles que possuíam a centelha divina. A salvação não era alcançada pela fé ou pelas boas obras, mas sim pelo conhecimento secreto da verdadeira origem da alma. Os primeiros textos valentianos. Os valentianos usavam os evangelhos cristãos, mas os interpretaram de maneira simbólica. Além disso, produziram seus próprios textos, como o Evangelho da Verdade, um texto filosófico que ensina que o mundo foi criado pela ignorância, e a salvação ocorre quando se desperta para a verdadeira realidade. Jesus aparece como o portador do conhecimento divino, ajudando as almas a se libertarem da ilusão do mundo material. O Evangelho de Filipe, um evangelho que discute os sacramentos e a união espiritual entre matéria e espírito. Ele enfatiza que a redenção ocorre por meio do conhecimento secreto e menciona rituais, como o batismo e a câmara nupcial, um símbolo da união da alma com o divino. Pistis Sophia, um texto longo e complexo que narra a queda e redenção da Éon Sofia. Ele detalha o papel de Jesus como mestre dos mistérios espirituais, ensinando sobre arcontes e sobre a jornada da alma para retornar ao pleroma. Esses textos gnósticos foram considerados heréticos pela Igreja Oficial, mas influenciaram diversas tradições esotéricas ao longo dos séculos. Hoje, são estudados como parte do gnosticismo primitivo e suas visões alternativas sobre o cristianismo, o declínio e os últimos valentianos. O movimento valentiano começou a perder força a partir do século IV d.C., principalmente devido à repressão da Igreja Católica. A oficialização do cristianismo pelo Império Romano e a perseguição às doutrinas consideradas heréticas tornaram difícil a sobrevivência do gnosticismo. Os valentianos continuaram existindo por mais alguns séculos, especialmente no Egito e no Oriente Médio, onde mantinham comunidades secretas. Entretanto, com o crescimento da ortodoxia cristã, seus textos foram destruídos e seus seguidores foram perseguidos. Os últimos vestígios conhecidos do valentianismo desapareceram entre os séculos 6 e 7 d.C. Alguns estudiosos acreditam que fragmentos de suas crenças influenciaram grupos esotéricos posteriores, como os cátaros na Idade Média e certas correntes do misticismo cristão. Atualmente,
Os únicos registros dos ensinamentos valentianos vêm de escritos preservados em Nag Hammadi e de relatos de pais da Igreja. E esses foram os gnósticos valentianos e seus feitos na história. Embora perseguidos e praticamente extintos, seu legado influenciou correntes de pensamento espiritual e filosófico ao longo dos séculos. Suas ideias sobre o conhecimento divino, o papel de Jesus e a verdadeira natureza da realidade continuam sendo estudadas até hoje, oferecendo uma visão alternativa do cristianismo primitivo.